É difícil alguém que tem dor não ter não sofrer de alguma forma, né? Não ter isso não ter um impacto emocional na vida dela, né? Muito, muito difícil. E deixa eu te perguntar uma coisinha antes de eu te perguntar outra. Tu costuma indicar profissional da área da saúde mental para os teus pacientes? Sim. Isso foi uma coisa que eu aprendi ali na especialização, né? No Clínicas, que a dor, como ela é multifatorial, né? E quando a gente olha para um paradigma assim, né, biopsicossocial, a gente entende que são várias situações. Aquela pessoa, ela é uma pessoa, né? Então, hoje em dia, a gente está saindo de uma... Eu acho que é uma tentativa de sair, né? A gente vem de um modelo biomédico, muito patológico, né? Muita estrutura, anatomia, né? Muita focado na doença, né? E aí tu sai disso, aí tu vem para uma abordagem mais biopsicossocial, e aí tu começa a olhar para outros fatores, outras situações que poderiam, né, contribuir para a dor, e aí tu começa a partir para uma abordagem centrada no paciente, né? Depois tu já sai disso e vai para uma abordagem centrada na pessoa, tu começa a olhar mais a pessoa, ao invés de olhar a doença, né? Então, quando tu começa a olhar a pessoa, tu tem que encaminhar ela. Quando tu começa a conversar, tu sabe que tem vários fatores que estão contribuindo para aquela dor. Daqui a pouco ela tem conflitos, ela tem situações mal resolvidas, e isso, de alguma forma, contribui para a maneira como ela sente o corpo. Isso influencia. Então, tu tem que encaminhar para um profissional, né, da saúde mental, ou psicólogo, ou psiquiatra, e de preferência que tenha esse entendimento, né, sobre a dor, né? Porque muitas pessoas vão ter crenças muito disfuncionais em relação ao que elas sentem. E o que é normal, né? A gente acaba tendo uma crença, a gente acaba tendo uma forma de pensar sobre como é o nosso corpo e sobre o que a gente está sentindo. Sim. E aí talvez quem consiga elaborar melhor essa conversa com o paciente é o psicólogo. Né? Eu entro muito nesse papel, às vezes, de escutar muito o paciente. Como é que tu faz, assim? Como é que é essa escuta que tu faz com o teu paciente? Sim. Eu tenho lido muito sobre entrevista motivacional e sobre técnicas de escutativa. Então, eu não trabalho de jaleco, por exemplo. Não trabalho de jaleco, não tenho de jaleco. E a minha mesa eu inverti. Como assim tu inverteu? Eu deixo ela na parede, eu fico sem mesa, sem nada na frente, para tentar criar um vínculo com o meu paciente, como se fosse uma conversa, e de alguma forma ele vê que eu estou ali para escutar ele, e de tentar ajudar ele de alguma maneira. Então eu fui elaborando isso. Então, como eu preciso ler muito para poder, eu preciso entender, eu sou muito cognitivo, então eu preciso assim, sabe, tentar absorver pensamento para depois poder botar em prática. Então, eu comecei a elaborar a lei, falei, vou girar. Girei a mesa e deixei. E aí, acho que dessa forma dá para fazer uma escuta e eu tento criar uma relação terapêutica mais horizontal e não vertical, não hierárquica, né? Sabe assim, eu vou no doutor, vou me indicar o papa do troço, me indicar, sabe? Que é muito comum em hospital isso, né? A gente viu bastante, né? Muito comum, hospital é terrível, né? Para quem tem sofrimento, para quem tem situações crônicas. Mas o hospital só tem situações crônicas, né? A maioria, né? E eu acho que essa relação é ruim, né? Essa relação é ruim, uma relação mais amigável, né? E aí tu me perguntou da escuta, né? Como é que eu faço isso, né? De certa forma, eu não interrompo o meu paciente. Eu deixo ele falar, às vezes, 5, 10 minutos, né? Eu não pergunto assim, o que tu tá sentindo? Onde é que tu sente? Né? Tu não vai interrompendo, tu vai deixando ter uma fala fluida ali, né? Eu falei antes assim, né? Eu fico nervoso quando tem uma avaliação, porque eu não sei o que vai... O que vai aparecer o que eu vou poder oferecer, né, para essa pessoa. E aí eu digo, a primeira frase que eu falo, me conta a tua história. Aí a pessoa... Sabe, eu não pergunto diretamente sobre o que tu tá sentindo, onde é que te dói. Eu falo, me conta a tua história, o que eu posso te ajudar. Perguntas abertas, né? Perguntas mais abertas e não assim, tá, onde é que tu tá sentindo? Como é que é essa dor, né? Isso, E aí depois ela vai falando. E na fala dela, eu vou escutando e me conectando e olhando no olho. Porque a gente sabe, né? Quando tu tá conversando com alguém, tu sabe quando a pessoa tá ali. Claro. E tu sabe quando ela não tá ali. Sim. A gente sente isso, né? Ainda mais quando é importante, né? De falar, então a gente sabe. Tu tá falando então sobre conexão, né? E tu, de alguma forma, tu valida também aquela dor, né? Do paciente, né? Que isso é super importante. Tu já tá sendo terapêutico ali, né? Com o teu paciente. Isso. Tu tem alguma história que te marcou muito, assim, que o paciente começou a trazer muito a emoção dele?
Tu tem alguma história, assim, para nos contar? Algumas. Uma que te marcou mais? Sim. Mas sem falar, óbvio, né? Claro que preservando Claro. Eu tenho algumas... Tem alguns pacientes, né? Que têm já dor persistente há muito tempo. E depois de muito tempo, eles compartilharam comigo algumas situações de abuso na infância, né? Então, tem uma associação bem grande, né? Não é uma relação de causa e efeito, mas a gente tem uma associação entre abuso, né, na infância. E pode ser o abuso físico, sexual ou emocional, né? E aí, de alguma forma, a pessoa passa muito bem, né? Muito bem. Depois disso, ela vive, ela adquire coisas, ela trabalha, ela casa, ela faz... E aí, um dia ela vai se abaixar e tem uma dor nas costas. E essa dor não regride mais. E aí, depois começam... Foi o gatilho, a dor nas costas. Foi o gatilho, mas se acredita que a relação lá na infância, a situação que aconteceu, possa ser um terreno fértil para se instalar possíveis situações crônicas persistentes como a dor lá na frente, né? Olha que interessante. Então, isso me marca bastante de alguns pacientes. E ultimamente eu atendi um paciente que, infelizmente, depois de um entorse, né, de tornozelo, ele desenvolveu uma síndrome de dor crônica complexa regional, que é uma coisa bem... Tem uma certa... não é tão raro, mas acontece, né? É aquilo que nós conversamos. Um entorse de tornozelo tem 3 meses para cicatrizar uma ruptura grau 3. Né? Pode levar de 3 a 6 meses, só que isso é uma coisa que, quando a pessoa desenvolve isso, essa síndrome de dor complexa regional, dor complexa regional. Tem toda uma ativação simpática, então o pé fica extremamente vermelho, ele fica inchado, às vezes ele vai ficar pálido, não dá para tocar no pé, a coberta incomoda, se a pessoa vai se tapar de noite, o toque suave da coberta incomoda, o toque da meia incomoda, o banho do chuveiro não pode ser nem muito quente nem muito gelado. Fica muito ativo e sensível, né? Muito sensível, o pé fica hipersensível. Né? E aí aconteceu de situações assim, já atendi alguns pacientes, e também se tem uma associação com esses pacientes, né, com dor crônica e risco de suicídio, né? Então, isso a gente tem toda uma questão de saúde pública envolvida nisso, né? Como a dor é a principal causa. É muito limitante, né? Incapacitante a dor. É muito incapacitante, porque a pessoa perde, ela perde uma perspectiva, né? Ela perde uma perspectiva de melhor, uma perspectiva futura. Daqui a pouco ela estava trabalhando, fazendo inúmeras atividades, depois de um entorse de tornozelo, depois de uma queda, uma pancada, um trauma, ou uma dor que era para se resolver ali em 8 semanas, né? Sim. Ela não melhora. E aí fica indo em médico, passando por vários profissionais, e aí fica aquele caminho longo, né? E árduo, né? Então, esses pacientes, assim, eles me marcam bastante, porque... a gente fica impotente, de certa forma, né? E não é ruim, a gente tem que aceitar a nossa ignorância sobre não conseguir, né, ajudar de alguma forma, mas às vezes tu tá ali presente com ele, escutando ele. E eles pedem ajuda, né, também, né? Me ajuda, por favor, e a pessoa não sabe como se ajudar, né? Também tem isso, também tem esse outro lado, né? Do quanto que o paciente ele tem que ser ativo no tratamento dele. E às vezes tem pessoas que não vão conseguir, infelizmente, né? Tem pessoas que não vão ter essa... Que daí entra o papel da psicologia, né? Aí a gente já tem que encaminhar. Que é o meu campo ali, que eu trabalho muito com a terapia da aceitação e compromisso, que a gente trabalha com a flexibilidade psicológica, né? Então, no sentido de aceitar alguns desconfortos, né? Claro que aos poucos, né? Aceitar, por exemplo, a dor também, assim, no sentido de através de práticas de mindfulness, né, de autocompaixão, e também de, assim, quando o paciente ele está muito fusionado naquela dor, emoção e pensamento junto, fusionado, ele não consegue ver alternativas para sair disso mesmo, né? Então a gente pratica muito a desfusão. Interessante. Que é olhar de fora aquilo que está acontecendo. É como se ele estivesse vendo a vida dele através de um cinema.
E isso aos poucos, isso vai tirando, né? E ele vai vendo que aquilo é só um pensamento, né? Que ele está fusionado naquela emoção, de separar o que ele está sentindo, de separar o que é pensamento. E que pensamento é só um pensamento, que ele pode ir e voltar.